Então, vamos lá. E daí, gostaram da semana de licenciatura? Ah, eu gostei, prof. Nossa, tava muito bom, assim, os temas das lives, muito atuais. Muito bom mesmo, valeu a pena. Que bom, né? Puxa, que bom que vocês gostaram, né? Muito conhecimento. A gente acha que já aprendeu tudo, quando vai ver, sempre tem mais, né? É verdade. Nunca acaba. É, eu mesma, olha, a gente leva uns puxão de orelha, né? Tudo a gente leva um puxão de orelha. Bom, vamos lá, horário. Bom, eu postei lá o material, postei as perguntas, tá? Sobre os conteúdos anteriores, vocês têm alguma dúvida? Sobre o livro didático, vocês ainda têm dúvida? Que foi o último assunto que nós trabalhamos, né? Que foi o livro didático. Aí, deixa eu só pegar. Eu tenho, na verdade, uma dúvida só. É Não, se na hora que a gente pega ali o livro para desenvolver ele, né, com a turma, é necessário passar por todos aqueles conteúdos dentro de um ano, ou não é obrigatório, assim, falar sobre tudo que está ali? Porque às vezes não dá tempo, né? aí é que está. Depende, Wesley, da instituição que você trabalhar. Aí tudo depende, tá? Tudo vai depender da postura do pedagogo, tá? Da postura da gestora. Escola particular, né, se você adotar o livro didático ou o caderno pedagógico, geralmente os pais já ficam em cima. Então, tudo vai depender da instituição. Tem instituição que te dá mais liberdade, tem outras que não, que você tem que seguir o manual, Uhum, o que está ali. Mas também você pode o quê? Justificar. entendi. Nós, antigamente, há muitos anos atrás, dentro do próprio curso superior, nós adotávamos livros. Por exemplo, a disciplina de didática tinha um livro, se eu não me engano, não sei se era do Cipriano, não vou lembrar de quem é o livro, do Pilete, Psicologia da Aprendizagem. Nós seguíamos aquele livro do Pilete. Então, o professor que fosse trabalhar a psicologia da aprendizagem, ele iria trabalhar exatamente o livro do Pilete, não saía da casinha. Então, assim, porém, você pode justificar que aquele assunto não, que você não vai dar conta, que aquele assunto não é pertinente, Uhum, ou eles já viram com outro professor. Então, tem tudo isso, né? Tem tudo isso que você tem que verificar, entendi. tá? Mais alguma dúvida sobre o livro didático? Eu foquei mais o livro do ensino médio, mas o procedimento, ele é igual, tanto no ensino fundamental 1 quanto no ensino fundamental 2, tá? Ele é igual, ele não vai mudar nada. Então, o que muda é o ano, a série, coisas assim. Ok? Mais alguma dúvida, alguma coisa?
em relação ao que foi trabalhado até então? Não. O que eu não pensei ainda em relação a vocês é sobre o trabalho desse bimestre. O trabalho desse bimestre. Então, nós teríamos que ver com vocês o que vocês... Eu estava pensando em, de repente, vocês montarem um projeto, tá? Mas eu ainda não defini. Ou um estudo de caso, ou vocês trazem... ou um projeto, ou um estudo de caso, vocês apresentarem. No outro foi plano de aula, não foi? No outro bimestre. Vocês trazerem uma situação, uma problemática da escola, que pode ser referente a bullying, pode ser referente a bullying, a que mais? É interessante pegar um estudo de caso, daí a gente propor uma solução, né, para um problema. Daí a prof falou do bullying, tem a questão, por exemplo, de inclusão, talvez, né? O que faria, né, nesse caso? O que você... Daí eu vou gravar, na próxima aula eu vou gravar. Então, eu estou pensando em gravar a possibilidade. Ou vocês realizarem um projeto, ou vocês apresentarem um estudo de caso, alguma problemática. Eu achei interessante a ideia do estudo de caso. Não sei se para os outros alunos aí... Não, mas aí eu dou a opção. Vocês podem escolher. Tá? Ou vocês apresentam um projeto, ou vocês tragam uma problemática. Por exemplo, é interessante, né, Sete? As meninas da pedagogia, elas podem trazer alguma situação lá do ensino fundamental 1, vocês do ensino médio, vocês podem trazer, por exemplo, alguma coisa sobre a violência, o uso de droga, o desinteresse pelo estudo, essa evasão do ensino médio, que está assustador no país. Sim. Ou a gravidez da adolescência, ou a violência, o bullying, o desinteresse pela leitura. Que mais que nós podemos... Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo, tá? Para a próxima, daí eu já deixo disponível na próxima aula, explicando. E vocês podem escolher. Ou vocês vão optar pelo projeto, ou pelo estudo de caso. Apresentação em grupo, né? Pode ser em grupo, como vocês fizeram da outra vez. Tá bom. Tá bom? Tá ok? Alguém tem alguma outra sugestão? Porque a prova vai valer 6. Vocês têm projeto integrador e prova integradora, né? Aí o trabalho vai valer 1. Só que a prova vale 6. Daí o que eu faço? Eu coloco uma questão na prova. Sobre o trabalho que vocês fizeram. Porque eu acho pouco valer 1. Entenderam? As provas não valem menos em bimestres onde tem o projeto integrador e... Não, geralmente o Denis deixa 6, né? 6? Ele deixa 6. Mas daí o que eu faço? Se ele deixar 6, para não ficar tão pouco um ponto, eu abro uma questão, tá? Eu abro uma questão lá para vocês. Por exemplo, assim, apresente o seu projeto, apresente o seu estudo de caso e tal. Como eu fiz da outra prova, que vocês colocaram lá o plano de aula que vocês já tinham feito. Porque eu gosto de fazer a prova amarrada, né? Amarrar tudo. Vocês viram que tudo que eu perguntei, a única coisa que eu não perguntei foi sobre avaliação, mas do plano de ensino tinha, que vocês tinham que colocar avaliação. Então, se vocês
perceberam, a minha prova, ela foi totalmente amarrada em tudo que nós discutimos em aula. Né? Então, não tinha nada extraordinário, né, pessoal? Assim, fora, né? Como diz o povo, fora da casinha. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Cadê? Então, hoje nós vamos entrar num assunto que tem que ser discutido. Tá? Quem é das licenciaturas tem que entrar um pouco nisso. Né? O pessoal da pedagogia ainda vê mais, mas vocês que são da história. Opa, agora foi. Vocês que são da história, de letras, né? Não vê tanto. Vocês viram que os temas que foram colocados na semana de licenciatura, eles eram para todos os cursos, né? Não era tão específico assim para a pedagogia, né? Nós pensamos na licenciatura. Então, algo que tem avançado bastante em termos de aprendizado no processo das escolas é a neurociência, tá? Qualquer dúvida vocês falam, né, pessoal? Porque eu não vejo vocês aí. Ah, eu não estou vendo vocês. Tá? Vocês me chamem aí. Tá? Então, a neurociência, ela é o quê? A complexidade cerebral na sala de aula, despertando o quê? Potencialidades. Nós temos que pensar na escola, nesse espaço, nessas experiências, na aprendizagem, no lugar, no tempo, na experiência, no sujeito, no espaço. Então, se vocês perceberem, muita coisa que eu vou trazer hoje foi discutido na semana das licenciaturas, tá? Foi discutido na semana aí das licenciaturas. Então, esse espaço, esse lugar, essa experiência, essa constituição, a experiência. Aonde que acontece isso? Nós temos que pensar nesse ser humano na totalidade. Alguns professores, lá na semana de licenciatura, falaram sobre a espiritualidade cósmica. Ninguém está falando de algo fora de nós, mas é nós nessa situação planetária, cultural, social, emocional, intelectual, mental, orgânico. Então, eu tenho que pensar nesse sujeito, nesse processo de aprendizagem dele. E O ser humano. Então, não dá mais para eu pensar só nele assim, ele aprendeu lá o que é história, ele aprendeu a usar o hífen, né? Usar a pontuação. Não, eu tenho que pensar nele, tá? Eu tenho que pensar nele, mas em quê? Na totalidade. Nesse estudante como um todo, tá? Como um todo. E é interessante, né? Até o termo sujeito, porque não é mais um indivíduo passivo, né? Que só recebe as informações e não faz nada com elas. Sujeito fala de alguém que recebe a informação e atua, né? Sobre o meio social ali que ele está inserido. E daí a escola pode favorecer para que o aluno transforme, né? Como ele atua, né? Sobre o espaço que ele vive, ele precisa atuar agora de uma forma a transformar, né? Então, é interessante esse termo sujeito, né? Vai muito além. O sujeito vai. A psicologia usa muito esse termo, né? Porque a palavra indivíduo parece que ela... Ai, pessoal, está acabando a bateria aqui, sabe por quê? Parece que ela restringe, né? Ela não... Deixa eu ligar rápido aqui antes que cai tudo.
Só um pouquinho. Esqueci de botar na tomada. Pronto. Então, a palavra indivíduo, né, parece que é uma coisa muito, assim, né, moldada, né, treinada. Você não vê ele como um todo. Paulo Freire utilizava o que? O ser humano, né? O ser humano. Então, nós precisamos, e a neurociências, a neurociências e a neuropsicologia, elas estão contribuindo. Esses tempos eu dei uma palestra para o supercérebro. Quem tem Instagram, procure lá. Eles têm uma proposta muito interessante sobre o desenvolvimento do cérebro. E eles trabalham também o lado emocional do indivíduo. Tá? O lado emocional do indivíduo. Aqui, né, o princípio da unidade na diversidade. Todos temos a mesma estrutura humana? A questão física, ela é composta, mas ela é diferente. Cada um exercita essa estrutura humana de forma diferente. Então, nós temos, né, um cérebro, nós temos o nosso corpo, a estrutura do corpo, ela é igual. Mas cada um vai exercitar esse corpo de maneira diferente. Uns vão exercitar mais o cérebro, outros menos. Aqui, a interdependência, mente, cérebro, experiência. Então, eu preciso, enquanto professor, entender um pouco dessa estrutura cerebral, de como que ela se dá. E como que essa estrutura cerebral, ela se apresenta. Então, isso, às vezes, na nossa formação, é muito falho, né, pessoal? É muito falho. Então, essa relação, essa interdependência entre os processos mentais e a experiência de mundo. Tá? Isso aqui eu tirei da uma empresa, né, que trabalha com cérebros aqui. A Mendeduca. É bem bacana lá a proposta deles. Então, a compreensão, o respeito, a interdependência, o novo conjunto. Os educadores, olha só, os educadores são o quê? Escultores de cérebros. Então, eu tenho que ter um compromisso na minha prática pedagógica, no meu fazer pedagógico, se essa maneira, se as estratégias que eu utilizo, a maneira como eu planejo as minhas aulas, esses estudantes, eles estão realmente aprendendo ou não. Então, isso é fundamental. Tá? Isso é fundamental. 100 bilhões de neurônios, cerca de 100 trilhões de conexões. Gente, é muita coisa. O cérebro humano vem-se o quê? Se configurando como o quê? Um fenômeno mais complexo do universo. As indagações sobre a consciência humana. Depois que, lá na década de 70, 60, depois mais 80, 90, que foi se afirmando essa plasticidade cerebral. Então, nós temos uma infinidade. O que bloqueia? Vamos pensar em nós. Por exemplo, o que você tem dificuldade de aprender? Pensa. Matemática. Matemática. Quem mais? Matemática e química. Matemática e química. Quem mais?
É idioma. Olha, gente, eu já fiz curso, eu já estudei fora do país, eu não sei como que eu consegui estudar. Os professores pegavam bastante, eu tenho dificuldade. Olha, outro dia eu falei assim, mas eu tenho amigas, por exemplo, não que que tem coisas que eu tenho muito mais capacidade que elas, e elas têm menos. E elas têm facilidade em aprender idiomas, eu não tenho. Eu tenho uma sobrinha que ela aprendeu que é da China, como é que é? Que é bem difícil, né? O idioma. Mandarim? Como? Mandarim? Mandarim. Mandarim ela aprende. E a professora já colocou ela já no avançado. Só na internet ela aprende a danada. Então eu tenho que pensar assim, puxa, né? Mas por que eu tenho essa dificuldade? Será que é alguma estrutura neurológica ou é alguma coisa emocional? Professora, eu acredito assim, por exemplo, eu como já aconteceu comigo, eu tenho muita dificuldade na época do colégio de matemática. Teve uma fase da minha vida que eu comecei a aprender a matemática, mas foi a partir que eu conversei com a professora, né? Eu acredito que tem a ver com um pouco do emocional, porque às vezes você fica se sentindo incompetente, às vezes, fala, pô, eu não aprendo, aí começa, só piora, em vez de Aham. melhorar. Mas eu acredito também que seja um método, né? Às vezes é a forma de você aprender. Às vezes aquela maneira que ela explica, você não aprende. Mas quando a pessoa ensina de uma forma diferente, ela te entende como que você aprende, acho que é mais fácil, porque aí o aluno ele vai ganhando coragem, vai ganhando mais confiança, ele vai se desenvolvendo com o tempo, né? Aconteceu isso comigo, eu fui me desenvolvendo até que eu comecei a lidar com a matemática como algo normal. E aí eu fui aprendendo. Então, eu não vou trabalhar hoje, mas na próxima aula eu vou trabalhar, que são os estilos de aprendizagem. Então, como que esse estudante aprende? Ele é mais visual? Ele é mais auditivo? Ele é mais sinestésico? Hoje eu estava atendendo uma menina, que ela é autista, tá? Que ela é autista. Ela gosta de descrever. Nós temos uma aluna autista no curso de psicologia, ela escreve o tempo inteiro. Ela escreve a aula inteira, ela fica escrevendo. Pois é. E é muito interessante, né, isso que ele falou da questão emocional, porque também eu via esses tempos, acho que era um artigo que falava sobre Piaget e o ensino de matemática. Daí lá Uhum. estava escrito, né, que todos nós nascemos ali, né, durante a infância, pela curiosidade, pela vontade de saber, nós temos muito potencial, principalmente para entender a matemática, né, para lidar com os números. O problema é que quando a gente chega na escola, começa uma poda, digamos assim. Então, quando o aluno faz um caminho diferente daquele que a professora ali ensinou no quadro, ele já é cortado, ele já é corrigido, tá errado, você não está fazendo certo. Então, parece que a escola vai podando o aluno, vai podando a criatividade dele, né? E isso interfere também, né? Olha só o que aconteceu comigo essa semana. Duas situações como professora. Uma, que vocês sabem que eu gosto de fazer reflexões. Então, às vezes a gente vai para lá, volta, vai aqui, volta. Mas, às vezes, turmas de primeiro, segundo período é difícil. Eles querem mais conceito, entendeu? Eles querem o conceito, eles querem que eu chegue aqui e diga assim, não, isso é assim e acabou. Tá? Isso foi uma situação. E uma outra que eu pedi para eles, nós estávamos discutindo sobre percepção e sensação. Eles trazerem uma brincadeira, né? Uma atividade, hoje está cheio na internet, para você ampliar sua percepção, para você ampliar sua atenção, exercícios para o cérebro, tem muita coisa hoje, né, pessoal?
Se eu não me engano, acho que eu coloquei algum vídeo lá para vocês. Olha a preocupação delas, se aquilo estava certo e se aquilo estava errado. Então, daí você fica pensando assim, que escola que essas meninas fizeram o ensino médio? Era tudo o quê? Dentro da casinha, dentro da caixinha. E elas preocupadas. Daí, ao final da aula, eu até discuti isso com elas, né? Num exercício de percepção, de visão, você vai olhar para a figura fundo, você não sabe o que... Eu posso ver um cavalo, você pode ver um monstro, né? É igual olhar para o céu, né? Para a nuvem. Tem gente que imagina um monte de coisa, vê um monte de coisa. Tem gente que não vê nada, vai olhar lá e vai dizer, é uma nuvem. Tá? É uma nuvem. Então, é bem isso. Então, olha, pessoal, né? Quanta coisa que o cérebro pode se desenvolver. Prof, isso que a prof está falando é bem o que fala aquele vídeo que a prof colocou no AVA lá, né? Da metacognição, né? Da diversidade de pensamento, né? Da capacidade que o aluno vai exercer, capacidade cognitiva dele, né? É mais ou menos isso que a professora está trazendo agora, né? Hoje, 3 coisas importantes que não coube na nossa semana de licenciatura, na semana de vocês, né? De licenciatura. É a neuropsicologia, neurociências, são a metacognição e os estilos de aprendizagem. Porque nós já vamos entrar na metacognição, né? O que a metacognição traz? É o percurso. Qual foi o percurso? Qual foi o caminho que eu percorri para entender o que é neurociências? Então, o mais importante que nós chamamos de quê? Que é o rastreamento do processo de aprendizagem. Se você parar agora e ficar pensando, puxa, o que eu aprendi em cada palestra? E tentar desenhar e tentar fazer um rastreamento disso. Eu vou usar a Vilma como exemplo. A Vilma não tem a visão, mas ela tem os outros sentidos. Eu vou usar você como exemplo, Vilma, você não vai ficar chateada, né, Vilma? Por exemplo, quando foi para ela apresentar o plano de ensino, então ela teve que o quê? Que incorporar, né, que criar as conexões lá dentro do cérebro dela, dessa sequência do plano de ensino. Então, isso se chama o quê? Metacognição. Então, isso é muito importante hoje, nós estudarmos a questão. Não tem ninguém perdido aqui, Nós estudarmos aqui a questão da neurociências, da neuropsicologia, da metacognição, os estilos de aprendizagem desses estudantes. Aqui saiu do lugar. E é muito interessante também pensar, né, em como que o nosso cérebro ele está constantemente interagindo com o que está à nossa volta, né? E esses dias eu vi um vídeo no Instagram, prof, de uma criança, assim, que ela estava na sala conversando com uma mulher e do nada chega uma pessoa e aumenta o tom de voz, começa a falar alto, bem alto mesmo. Depois essa pessoa sai da sala e deixa a criança com a mulher sozinha novamente. A criança não consegue falar mais nem um pio, assim, ela se sente muito retraída, muito quieta. Então, o que mostrou ali? Que o ambiente, né, esse ambiente só daquela pessoa ter gritado, já causou algo naquela criança, ela já ficou quieta. Então, como é interessante pensar nisso, né, que o nosso cérebro está constantemente ligado nos estímulos que a gente está recebendo de fora. E na sala de aula, como que é pensar esses estímulos, né? Então, eu li outro dia eu não vou lembrar quem foi, um pesquisador dos Estados Unidos.
que ele fez uma pesquisa com criança com marshmallow, que a gente chama aqueles docinhos, é marshmallow, né? Uns docinhos assim. Então, né, ele, para algumas crianças, ele deu para comer, e para outras, ele só mostrou. Ele só mostrou. Chegou a dar febre na criança que ele só mostrou. Pois é. E que responsabilidade nossa de um professor, né? Às vezes uma palavra, um olhar já pode causar algo assim no aluno que seja prejudicial, né? Exatamente. Eu tive um aluno na pedagogia, olha, meu Deus, eu adoro ele, hoje ele está fazendo engenharia na Federal. Ele foi meu aluno, não na Uniandrade, numa outra instituição. O meu olho, quem me conhece pessoalmente sabe que o meu olho é bem aberto, e ainda mais com esse óculos ainda, né? Ele fica escondido, mas o meu óculos né? Porque eu não enxergo mais nada. Se eu tirar um óculos, eu não vejo mais vocês, só vulto. E só vejo assim, ó, de longe, assim, né? Alguma coisa. Então, meu óculos, ele é tridimensional, né? Que eu tenho bastante problema de visão. Então, viu, Vilma? Olha aí, ó. Então, o que acontece? E ele dizia, professora, um dia ele chegou para mim e disse, professora, eu tenho medo quando a senhora olha para mim. Mas não era eu. Na realidade, aí que está, né? Porque o nosso cérebro, ele faz muita transferência. Ele me associava a uma outra professora. Entendeu? Então, por isso que as escolas, eu estava vendo um vídeo essa semana de uma pesquisadora, eu quero passar para vocês se eu lembrar, que ela colocou que as questões emocionais de relacionamento deveria de ser tratado igual é tratado as outras disciplinas. Porque às vezes um professor se indispõe com o aluno, porque o aluno transfere, ou o estudante, o professor transfere para o aluno alguma frustração dele. Então, é uma série de questões. Rola muita subjetividade dentro da sala de aula, né, pessoal? Tem outra coisa, tem estudante que não vai com a tua cara, não adianta. Às vezes você também cria uma resistência em relação àquele estudante. Isso é natural. Só que, lógico, nós temos que superar isso. Né? Nós temos que superar. Bom, o córtex, né? Então, aqui tem a evolução do córtex, tá? O cérebro humano quase triplicou a sua massa, então houve uma evolução. Hoje nós temos aí o lóbulo frontal, tá? Então aqui dessa figura aqui, e daí vocês ampliando, tá, Vilma? Tem aqui como que o cérebro ele cresceu, tá? O cérebro ele cresceu, ele se ampliou. Nós temos um neurônio, que são fiozinhos. Então, o neurônio ele é uma célula nervosa que produz e vincula sinais eletrônicos. Então, nós vamos codificando, nós vamos o quê? Nos conectando. Aqui nós temos o quê? As sinapses, que é o impulso elétrico que você vai recebendo através dos estímulos. E as redes neurais. Primeiro a atenção, a fixação e a memória. Então, se eu não tenho um dos sentidos, eu não tenho olfato. Muita gente agora que teve Covid ficou sem olfato. Tá? Muita gente ficou. Outros ficaram com problema de gustação, outros de audição. Então, se você não tiver um dos sentidos, fica mais difícil de você fazer
essa conexão. Então, primeiro eu vou prestar atenção em quê? Naquilo que é de meu interesse. Aí eu vou fixar, eu vou memorizar e vai criar o quê? As redes neurais. O sistema nervoso periférico. Então, eu tenho lá, nós temos a memória a longo prazo, a curto prazo e a intermediária. Você tem que ver qual que funciona mais. Eu tenho comportamentos externalizados e os mentais. A experiência aqui de aprendizagem. E aí o cérebro, ele é o quê? Neuroplástico. Quer dizer, um lado pode assumir um movimento do outro lado. A atenção, a introspecção e a empatia. É lógico, né, pessoal? Se eu tenho um vínculo com esse professor, eu vou ter o quê? Uma aprendizagem melhor? E até memorização, né? Eu acho que a memória, ela tá muito atrelada com a afetividade, com as emoções, né? Tanto que as coisas que eu trago na minha memória são momentos da minha vida que foram muito marcantes para mim, né? Bem isso. Que eu acesso melhor, digamos assim. Então, o ensino ali cheio de vínculos, né, do professor com o aluno, certamente vai ser mais significativo. Bem isso. Com certeza. Aqui, aprender a viver experiências, habituação, condicionamento, motivação. Então, você tem que também estar motivado. Aprendizagem é uma ação, uma transformação. Eu tenho aqui a biologia do cérebro individual, o pessoal, eu tenho o que? A minha subjetividade, a minha composição cerebral aqui. Eu posso ter um contexto enriquecedor ou empobrecido. Quer dizer, eu posso ter uma pobreza de estímulos. Eu atendo uma menina que tem autismos e a avó que ela é autista, E a avó que assumiu ela. Então, a avó a avó é bem, eu não sei se a avó é alfabetizada totalmente, mas pensa como a avó estimula ela no dia a dia. Então, ela tem muita iniciativa, porque geralmente o autista moderado e severo, ele não tem muita iniciativa. Então, a avó, né, ela não tem aqui, ela nem sabe, mas ela deixa a menina, ela até mudou para uma casa maior, para a menina ter mais espaço, se movimentar. Você pensa como ela tem iniciativa. Pois é. Aí, engraçado isso, né? E hoje eu pedi para a moça que me ajuda lá arrumar ela para o final de semana, fez um penteado, uma trança nela, e ela tem iniciativa. Que Então, legal. é bacana isso, né? Às vezes Professora, tem tanta gente que leva filho aqui, leva filho ali, vai na fono, vai não sei aonde, e você não vê tanto resultado. eu lembro de um caso de uma menina que ela também tem autismo e a mãe prendia em casa. Prendia mesmo, assim, ficava no quarto o dia todo. Mas depois começou a levar na aula de dança, porque ela gostava, assim, de dança de uma forma, via vídeo o dia todo, era o hiperfoco, né? E a menina desabrochou, assim, professora, sabe, saiu do quarto dela, hoje, assim, é uma grande dançarina. Então, interessante, né, pensar nessa questão. Claro, às vezes dentro da simplicidade dessa avó, ela é bem simplona, sabe? Uhum. E dentro dessa simplicidade, gente, a menina, ela é um avião, pensa.
Não haviam. Hoje, porque eu estou conhecendo ela, daí hoje eu dei aquele negócio de fazer bolinha de sabão. Ela fazia bolinha de sabão, ela ia lá e pegava a bolinha de sabão de volta, sem explodir. E eu até lembrei também de mais um caso de uma criança que ela tem DI, né, deficiência intelectual, e daí tem aquele questão do autocuidado, né? Ela tinha muita dificuldade com isso, em escovar os AVD, nas dentes, atividades de vida diária. isso, vida diária, né? Escovar os dentes, enfim. E daí o professor bolou uma estratégia. Ele pegou e trouxe uma história para ela, uma contação de história, em que ela era o personagem e ela ia, na historinha, né? E ela ia, assim, pelos lugares. Daí ele colocou o McDonald's, porque era o lugar que ela mais gostava de ir. Então, representou lá na história ela indo, fez uma rotina do dia a dia na historinha, para ela internalizar aquilo, e ela aprendeu. Então, isso mostra que o ensino precisa ser significativo, precisa ser algo que faça parte do universo da criança, do adolescente, não só para os alunos de inclusão, mas para todos, né? Uhum. Trazer Bem o universo do aluno para dentro ali do ensino, da aula. Bem isso. Bom, aqui nós temos ao longo da vida, né, experiências, mais de sofrimento e de felicidade. Então, nem tudo é lindo, é maravilhoso. Então, a escola, você pode ter experiências positivas e experiências negativas. Você pode ter experiências de sofrimento e experiência de felicidade, tanto na aprendizagem formal quanto na aprendizagem informal. E a escola, ela precisa ser um espaço de aprendizagem, tá? De aprendizagem. Pessoal, sobre a neurociência, sobre o cérebro, claro, eu não vou poder entrar aqui em muita coisa, mas vocês têm alguma dúvida? Vocês têm mais alguma sugestão? E daí nós vamos voltar lá na nossa prática. O que eu vou fazer? Eu vou propor, Eu vou propor o quê? Atividades diversificadas, Atividades diversificadas. Alguma dúvida, pessoal? Não? Prof, que já entra na contramão daquele ensino, daquele ensino Tradicional. É isso? Então, prof, ele já vai na contramão do ensino tradicional, né? Essa Exato. diversificação na sala de aula, trazer novos métodos, né? Isso vai fazer com que o aluno ele estenda os seus horizontes, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Exatamente. O que a escola tem que fazer? Potencializar esse cérebro. Não, não encurtar o cérebro. Bem isso. Prof, eu só queria fazer uma pergunta. O que significa cognição? Cognição, puxa, e agora? Cognição é a inteligência. Quer ver? Vamos procurar aqui. Agora você me colocou na parede. Prof, eu entendi que a cognição é o aluno entender como ele chegou àquele resultado, como ele aprendeu, qual o método que ele aprendeu, como ele chegou... Não, daí isso aí é metacognição. É metacognição? Daí isso é metacognição. Tá. Cognição é
o processo ou faculdade de adquirir um conhecimento. Então, é a inteligência. Ah, entendi. É uma consciência, digamos assim. Ó, é que vocês não são da área da pedagogia, eu sempre esqueço. A Piaget coloca assim, que nós temos 3 aspectos no desenvolvimento. O físico, que é o físico, Uhum, o social, que é a nossa interação, e o cognitivo, que é a nossa inteligência, que é o pensamento lógico-matemático, que é a memorização daquilo que eu aprendo. uhum, A cognição, ó, é o processo ou faculdade de adquirir o conhecimento. A metacognição é o que o Abraham, né, explicou. Explica para nós de novo, Abraham. O que é metacognição? Você explicou bem direitinho. Então, a maneira como o aluno ele chegou àquele resultado. Ele aprendeu, mas como ele chegou àquele resultado? Né, qual foi o método que chegou a ele ao aprendizado? Não é simplesmente eu aprendi, mas como eu aprendi. Exatamente. Então, é o rastreamento, entendi. é o mapa mental. Uhum. Pelo que eu entendi, então, dentro da cognição, nós temos todas essas capacidades, né, que permite a gente aprender, então, memória, raciocínio e tudo mais, e daí a metacognição é o caminho que a gente percorre. Exatamente. Uhum. É o mapa mental. Por exemplo, se tu parar agora e pensar, o que tu aprendesse hoje, Wesley? Hoje. Não precisa ser na minha aula. O que você aprendeu hoje? Eu aprendi, né, sobre... Eu estava vendo, né, a questão aqui da neurociência, aprendi sobre o cérebro humano, as estruturas, cada uma tem uma função, né, aprendi que isso influencia na aprendizagem. Tá. Como que você aprendeu? Eu vi videoaulas, né, li alguns materiais e dessa forma, vendo, ouvindo e lendo. Exatamente. Então, aquilo que está aqui, que você encaixou aqui dentro do teu cérebro, é a tua inteligência, é o cognitivo. O caminho que você percorreu para você fazer essas sinapses neurologicamente é a metacognição. Eu demorei para entender metacognição, eu tive que estudar muito. Não é fácil, né? É um conceito É, complexo. é fácil, mas eu não sei por quê. Oi, fala, meu bem. Não. Pode falar. Não sei quem é que ia falar. Não? Ninguém mais? Então, vamos na metacognição. É pensar sobre o pensar, o discurso de segundo nível sobre a cognição. Então, eu pensar como que eu cheguei naquelas considerações. Desde 1970 já vem essa discussão sobre, o autor é Flavel, né? Ele vem trazendo essa discussão. Então, é o quê? É a monitorização do sistema cognitivo e emocional. Para eu chegar naquele resultado. Então, o que é a metacognição? O controle, a regulação, a monitoração, a cognição. Então, são todas as estratégias que o professor utiliza, e que o estudante vai, através desse caminho que ele vai percorrer para que ele processe aquele conhecimento. Alguma dúvida até aqui? Então, o que é o conhecimento metacognitivo? É a pessoa, a tarefa, a estratégia que ela utilizou.
O que é a experiência? Pode ser a dificuldade, pode ser a confiança, pode ser o que? A familiaridade, a habilidade metacognitiva. É a previsão, o planejamento, a monitoração, a avaliação. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, o que é o conhecimento? É aquilo que eu adquiri, né? Qual foi a estratégia que eu utilizei para aprender aquilo? Eu anotei, eu fui assistir o vídeo, eu fui pesquisar, eu fui ler um texto. O que é a experiência? É a minha dificuldade, a minha confiança, habilidade, previsão, planejamento, avaliação. Aqui tem algumas técnicas, Então, mapa mental, questão básica, que você faz a pirâmide, né? Daí você vai colocando os conceitos. Aqui nós temos, né, modelos de mapas mentais, representações gráficas de como que você aprendeu. Um exemplo, você vai viajar. Você pode fazer o mapa mental da sua viagem. Tá? Você vai fazer o mapa mental da sua viagem. Então, eles são exemplos. Aqui, ó, técnicas de metacognição. Predizer, situação, problema, explicar, observar. A tarefa, questionamentos, guias de perguntas. Então, eu vou chegar para o meu estudante e vou perguntar assim: como que você chegou nesse resultado? O que você fez? O que você fez para chegar nesse resultado? Cultura de pensamento. Então, você pode fazer perguntas. São perguntas que buscam verificar o que os alunos memorizam. Ativar o pensamento. Perguntas abertas, perguntas que vai levar ele a pensar, ele a escutar. Perguntas para ouvir. Que interessante, e o aluno daí aprende até a forma com que ele aprende, né? Ele vai ter consciência de como que eu estou aprendendo, qual que é a melhor estratégia que funcionou para mim quando a gente faz essas perguntas. Ele vai tomando consciência disso. Exatamente. Exatamente. Então, essa é a proposta da neurociências, da neuropsicologia e da metacognição. Você ter consciência de como que você aprende, de como que você chegou naquele resultado. Aqui, ó. Ativem, visualizem, elaborem hipóteses, comprovem, argumentem. Tem uma música do Caetano Veloso, que 2 mais 2, não sei se alguém lembra dessa música, que 2 mais 2 é 5. Ele vai cantando e ele coloca que 2 mais 2 é 5 na música. E um dia uma criança me questionou, não sei se ela escutou, né, que ela escutou. Aí nós fomos discutir isso. Você trabalhar com situações, problemas. Uma coisa que eu estava conversando com uma colega, eu não trabalho nessa área, eu já trabalhei há muitos anos atrás. Ela trabalha na questão de recrutamento e seleção. E uma das coisas que ela, jovens, ela contrata jovens. E uma das coisas que ela tem observado, que esses jovens,
eles têm um processo de aprendizagem limitado. Se você dá 2, 3, 4 tarefas para essa pessoa resolver, ela não resolve. Então, tem que ver o processo aí de aprendizagem, de limitação. A forma como isso se leva a cabo pode ser esta. O problema faz o quê? O professor apresenta o quê? Uma problematização, um processo. Se vocês verificarem, nós, na nossa aula, nós já trabalhamos várias técnicas da metacognição. Várias técnicas. O professor faz perguntas. Pode ver, eu estou o tempo inteiro, eu vou fazendo perguntas para vocês. O professor guia as diretrizes, o professor reforça aqueles raciocínios, ou ele vai, ele volta. Tá? Então, o que é a metacognição? Eu vou ler para vocês. É a capacidade que tem o indivíduo de conhecer-se a si mesmo e de autorregular a própria aprendizagem. Isto é, planificar estratégias para cada situação, aplicá-las, facilitando a educação da própria pessoa, como consequência. Detectar, ali está errado, as possíveis falhas do indivíduo. E aqui eu tenho o quê? Implica em ser capaz de tomar o quê? Bem o que você falou, de tomar consciência. Tá? Então, eu vou fazer a reflexão. Qual é a minha pauta? Aqui, ó. Estou consciente do meu pensamento? Que passos dei? Para que serviu? Em que outras ocasiões eu posso utilizá-lo? O que eu aprendi? Então, o primeiro item da escada. Eu estou consciente do que eu aprendi? O que eu aprendi sobre o ciclo da água? Que eu trouxe um exemplo. Que passos que eu dei para essa aprendizagem? Vendo um vídeo, bem como vocês colocaram, fazendo um resumo, discutindo, fazendo uma roda de conversa. Para que serviu isso? Para que serviu aprender sobre isso? Que outras ocasiões eu posso utilizar? Aí eu vou trazendo exemplos. Então, você pode planejar a tua aula nesse sentido. E concluindo aqui, a infusão, o ensino, a ênfase, o explícito, problema, solução, o tempo da aula, de ensinar. Às vezes o professor, ele insiste naquela estratégia que não está dando certo. Se pense que estou pensando, que pensam que estou pensando, estão muito enganados. E aqui um livro, da Solange Wagner sobre os tópicos da metacognição. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Ficou claro para vocês esses dois temas? É claro que são pinceladas, né, pessoal? Só essa canção é muito linda, mas ela é meio confusa. Oi? Essa letra do Caetano, ela é muito linda, mas é meio confusa. Assim, mas é típico dele, né? Professora, não só vai essa parte que você falou, que hoje em dia os jovens ele tem uma dificuldade na área de serviço de aprender, fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu estava lembrando até eu quando comecei a trabalhar no mercado, quando comecei no mercado de trabalho, né? Eu fazia estágio e meu primeiro emprego eu tinha muito nervosismo porque por causa disso, de não ter medo de não dar conta, sabe? Achar que não ia conseguir,
E é verdade, o jovem, quando começa assim, é muito difícil, sabe? Pegar bastante coisa e aprender. Leva um certo tempo. A sorte que eu tive, assim, onde eu trabalhei, né? Era uma escola de cursos culturais, né? Era da prefeitura Aham. de São José lá. Então, lá o pessoal já, como é uma área de cultura, assim, o pessoal já tinha uma forma de lidar melhor, né? O jovem é importante, quando ele entra no mercado de trabalho, ter um chefe, um líder que saiba ensinar e que compreenda que ele está aprendendo, né? É muito importante, que às vezes ele não consegue, às vezes, acompanhar o ritmo, mas com o tempo e com o líder ali acompanhando, ele vai pegando o jeito, né? Exatamente. Porque às vezes não é só na escola, tem que ser no dia a dia, as pessoas têm que ter paciência para poder ensinar os outros, né? Também. Assim, tipo, saber lidar, né? Além do colégio, tem que ir no trabalho, em qualquer área, né? Bem isso. Bem isso. Então, nós temos que ter o que aqui? Um cuidado, né, pessoal? E também tem empresas que te jogam na fogueira, elas não te dão treinamento. Elas pegam e jogam a pessoa lá, a pessoa se vira. Nós, professores, geralmente é assim. Nós somos, nós somos contratados, eles jogam vocês lá, te jogam dentro da sala de aula e agora te vira, meu filho, vai lá, te vira. Rebola e dança e canta e pula, né? É bem assim. Então, assim, eu não tenho dados estatísticos, mas eu tenho conversado com muitas colegas que trabalham nesse processo de contratação, nesse sentido de perceberem uma das coisas que tem se discutido, mas nós também não temos dados, não existe dados, é esse uso excessivo do celular. Tá? Isso aí está limitando, porque você só olha para um ângulo, você só faz isso aqui, ó. Você só faz isso aqui, você fica aqui, só fica aqui. Você só olha, daí o resto. Você está vendo as outras coisas? Não, né? Então é complicado. Eu uso muito o celular para trabalhar, né? Mas as redes sociais, eu não sou muito de redes sociais. Mas eu tenho, por exemplo, domingo, eu saio, eu não levo celular. Se eu vou tomar um café, se eu vou fazer o passeio, se eu vou o sábado, eu não levo mais celular, eu não estou mais levando. Professora, acho também importante esse assunto também para as crianças, né? Que eu tava reparando, assim, tipo, o primo meu, por exemplo, que tem 4, 5 anos, a diferença, porque quando eu era criança, como eu vivia, eu só tinha televisão como interação, né? Mas eu vivia brincando na rua, essas coisas. A gente era um pouco mais esperto, assim, para lidar com certas situações, sabe? A gente era mais prevenido, então a gente aprendia que certas coisas a gente teria que tomar cuidado, né? Então, como a gente vivia brincando na rua, a gente já sabia que o nosso pai e nossa mãe falavam, ó, tem coisa que é perigoso, então a gente era mais ligado. Eu percebo que as crianças hoje em dia, elas são não distraídas, mas acho ingênuas para algumas coisas, sabe? Elas olham o mundo como, acho que elas veem muita coisa no celular, algum mais do lado infantil e Muita mentira, né? não lidam muito com o mundo real, elas É bem isso. acabam acreditando em tudo e tem mais facilidade de ser enganada por pessoas, né? Falta a expertise. Isso, na rua, como eu era criança, a gente vivia brincando na rua, a gente aprendia na marra isso, porque, né, os nossos pais falavam pra gente, e a gente já tudo desconfiava, então muda até essa questão, né? Eu vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu desde criança já tive que fazer tudo. Então, às vezes eu vejo, eu vou em casas de pessoas, jantar, almoçar, eu vejo coisas pequenas que os jovens não sabem fazer. Por exemplo, arrumar uma mesa. Não sabem colocar um guardanapo na mesa. É o básico. Você está me entendendo? Sim, professora, até acho que em casa também, os pais hoje em dia,
se habituaram a deixar o filho meio que de lado nessa questão, né? Ah, deixa no celular, faz o que quer. E às vezes é importante o pai e a mãe ensinar desde pequeno alguns deveres, né? É o, des, é o desligamento do mundo real, né? Bem isso. Bem isso. Então, eu estava lendo se eu não me engano, é o Gartner, o das inteligências múltiplas, Uhum. eu acho que é o Gartner. Então, qual é a definição dele de inteligência? São múltiplas inteligências, cada um com a sua, né? Cada um tem a sua própria, né? Tem a linguística, a, a naturalista, tem várias, né, professora? Mas, é isso mesmo, Wesley, mas a definição de inteligência dele é o quê? Quem é inteligente? Quem consegue resolver os problemas do dia a dia. Então, eu vejo, eu convivo muito com jovens. Então, coisas pequenas eles não conseguem resolver. Porque eles não têm. Pessoal, o que vocês acharam da aula? Vocês têm alguma sugestão? O que vocês aprenderam? Vamos fazer. Vocês sabem que eu faço metacognição toda a aula? Eu pergunto ao estudante o que ele aprendeu, como que ele aprendeu, né? Então, prof, falando desse assunto que os meninos aí estão falando, no meu caso, né, a gente vem eu vim de uma infância diferente, né? Hoje as crianças eles têm uma outra visão de mundo, né? Uma outra vivência, né? O que falta para essas crianças, a tecnologia, ela trouxe muita coisa boa, né? Mas também ela tirou essa parte da criança, da interação com os amigos, né, com a família. Né? É comum hoje você chegar em uma casa e as pessoas estarem sozinhas, cada um com o seu celular, com o seu computador, então não há mais essa interação. E na minha época, como o Lucas falou, a gente só tinha televisão, você queria fazer algo a mais, você tinha que ir para a rua, né? Socializar né, com os amigos. E é isso que está faltando para essas crianças. E o resultado está aí, né? Nós estamos cada vez mais com pessoas com depressão, com ansiedade, com infelicidade. Porque, pessoal, nós somos gente. Eu vou fazer um comparativo aqui que talvez alguém pode até se ofender ou achar meio chulo, né? Mas o gato, ele convive com gato, a vaca convive com vaca. O ser humano tem que conviver com quem? O ser humano. Claro, nós gostamos de bichinho, da natureza e tal, mas, então, por mais que as pessoas digam assim, eu, né, não gosto mais de gente, né, eu escuto muito isso, mas nós precisamos de gente. Pois é, também se a gente não fosse assim, vivesse em sociedade, se o ser humano não fosse inserido na sociedade, a gente não ia aprender a falar, não ia aprender a andar. Então a gente precisa, né, do outro, totalmente. Nós nascemos um ser dependente, e nós Uhum. dependemos, eu dependo de quantas pessoas para estar aqui dando aula para vocês. Depende de quantos autores que eu fui ler, que eu fui pesquisar sobre o assunto. Então, ninguém nasceu. E eu vejo, eu tenho grupos que nós não usamos celular. Nós saímos, mas não tem celular no meio. Se alguém ficar no celular, nós já metemos a boca. Porque não. Eu tenho uma irmã que ela marca agora toda quarta-feira um almoço. Mas é horrível, né, prof? Você sai com os amigos, aí você chega num barzinho, senta-se na mesa,
Aí não, acabou o assunto, cada um com seu celular, com a cabeça baixa, e é até engraçado isso aí, que daí ninguém Por que fala que com saiu? ninguém, é bem assim que está acontecendo. Não, eu pergunto, mas você saiu de casa para quê? Eu sou terrível. É? Não, né? Eu acho assim, a gente vai lá, pega o celular, tira umas fotinhas, porque a gente gosta de tirar fotinha, né? Tira fotinha e tal, pronto, acabou. Né? Tira umas fotinhas, né? Porque... E pronto. Né? É uma loucura, né? Porque esses dias eu vi até um cara lá falando no Instagram que hoje parece que o celular faz parte do corpo nosso. É uma Parece que extensão do corpo. parece que virou uma extensão, porque a pessoa acorda, a primeira coisa que vai pegar é no celular, né? É ver ali atualizar de alguma coisa, alguma notícia, é ver, é entrar na rede social. Muito doido, né? A forma como o celular está presente na nossa vida, Bem a isso. internet, né, em si, e a gente acaba não tendo relação com as pessoas à nossa volta, né? Ai, se eu vou conversar com alguém, a pessoa fica olhando no celular, eu deixo ela lá, eu caio fora. Claro, por exemplo, ontem eu tive que participar de uma reunião antes lá das palestras de vocês. Daí eu avisei para a pessoa. Eu falei, ó, eu vou na reunião, mas eu vou ficar no celular, porque eu tenho um evento e eu tenho que organizar algumas coisas. Mas eu aviso daí, né? Ou você sai com os teus amigos e diz, olha, meu filho está sozinho em casa, eu tenho que ficar monitorando e tal. É uma outra situação. Agora, gente, olha, eu não vejo a hora, sinceridade, de tudo começar no presencial, né? Olha só, você posta aula no Ava, eu não estou reclamando, por favor, mas olha quanta coisa. Você posta aula no Ava, aí você tem o grupo do Whats, aí você vem aqui, dá, né? Lógico, vocês merecem aula. Aí eu vou salvar a aula, aí eu vou salvar no YouTube. Aí eu mando o link da aula salva para vocês. Olha só, quanta coisa. Aí eu coloco o link lá no AVA. Pois é. E E é, vocês são 4 turmas. pois é. E é difícil até para nós, professor. É difícil para a senhora, para nós também, esse ensino remoto. É. Eu falo por experiência própria, assim. Para mim, não funcionou tão bem quanto o presencial. Eu não sei explicar o porquê, mas o Ah, ambiente eu sou do presencial, eu gosto de também. gente. Eu gosto de gente, eu gosto de compartilhar conhecimento, eu aprendo assim. Agora em casa é muito difícil também porque tem muita distração. Então, esses 2 anos aí foi uma luta, um desafio que, olha, Foi, né? E para mim também, porque eu gosto de confusão. Eu gosto de barulho, mas eu também, né, estou passando por uns momentos aí meio complicado, né? Quer dizer, hoje é um dia que para mim é melhor remoto, né? Porque tenho situações complicadas aí. Mas, né? Mas, por exemplo, a PAI, nós vamos voltar tudo 100% presencial, né? Então, porque os pais estão pressionando. Gente, pense, você ter um filho com autismo, com algum transtorno, gritando o dia inteiro dentro de casa. Se vai para a escola meio período, já dá uma, né? Além dele ter toda a sequência, a rotina dele, mas já dá um alívio também para os pais, né, pessoal? Vamos pensar. pois é. E a Né? responsabilidade para eles aumentou, né, para os pais, porque a escola Bastante. acabou contando muito com eles, né? É, Nossa, é bem. bem difícil. Pessoal, mais alguma coisa? O que que vocês acharam desses temas? Eu achei assim que é muito relevante discutir isso hoje, né? Para a gente também entender como que o nosso aluno ele aprende, como que ele se dá melhor ali com o conteúdo, né? Porque o cérebro, ele, apesar
de todos termos nessa estrutura dentro do corpo, todo esse funcionamento, cada um tem o seu processo individual, né? De receber informação, de processar, enfim. Então, olhar para cada individualidade do aluno e pensar como que ele aprende, né? Qual é a melhor estratégia para ele, né? Para o cérebro dele aprender. Então, acho muito importante, né? Essa aula de a gente conhecer o caminho que o aluno percorre para ofertar um ensino que vai de encontro, né, com a forma como ele aprendeu, com a forma como ele vai entender o conteúdo. Então, eu acho muito relevante, assim, esse assunto, deu para entender bem, e Ok, é muito isso. bem. Quem mais quer comentar? O que que vocês acharam? Professora, eu vejo, né, como é importante a gente entender, na aula, a gente entendeu bem a compreensão do cérebro humano, como que funciona, né? As nossas particularidades, eu acho que é importante a gente entender um pouco isso, né? E a questão do ser humano em si, né? De que o professor, ele, poder estar numa sala de aula, ele é importante esse entendimento do aluno, entender como que o aluno funciona, como a forma que ele pensa, a forma que ele entende melhor, na verdade, o conteúdo, né? É interessante. Então, o que eu destaco hoje, assim, na aula, que achei muito interessante essas questões. Ok. Quem mais? Mais alguém quer comentar? Não? Pessoal, eu vou parar a gravação, tá? Interromper.